quando eu inseri um hábito na minha vida. Um hábito que mudou completamente a minha história e a minha evolução como ser humano, como pessoa, como filho, como futuro pai que um dia eu quero ser, como namorado, como amigo ou como mesmo um cidadão assim que está envolvido dentro de um contexto histórico. E esse hábito foi leitura. Leitura foi uma das coisas que provavelmente salvou a minha vida e um hábito que eu sou grato eternamente, porque a forma com que você começa a enxergar as coisas e até mesmo a forma que você se comporta frente ao mundo quando você começa a ler mais muda totalmente. A partir do momento que você lê alguma coisa, você adquire repertório não só acerca daquilo que você leu, ou seja, da informação que você obteve, se foi um conhecimento, se foi uma noção jurídica, se foi um conhecimento matemático, se foi uma via de sinalização do cérebro, ou se foi qualquer outro número específico sobre alguma coisa, mas também você obtém repertórios indiretos. Seu cérebro trabalha muito melhor. Um neurocientista já falecido chamado Ivan Izquierdo, ele era argentino, naturalizado brasileiro, era professor da PUC e da URGS, foi cada época de uma universidade, e ele era talvez o brasileiro até então que mais estudava memória. E ele sempre disse em suas palestras e suas aulas que provavelmente a melhor forma de você exercitar a sua memória é lendo. A leitura reativa uma série de circuitos específicos no seu cérebro que armazenaram algumas informações e fortalece eles por meio de uma aquisição de uma memória. E isso acontece, por exemplo, quando você está lendo qualquer livro, tá? Qualquer livro. Mesmo que você não esteja memorizando o livro. Vou dar um exemplo. Se você lê em algum livro que o controle é branco. Quando você lê o controle é branco, uma série de áreas no seu cérebro envolvido com a palavra controle branco acabam se ativando e você começa a relembrar de uma série de outros contextos onde existia um controle, onde existia cor branca, onde existiam botões, onde existia uma telinha e, consequentemente, isso exercita o seu cérebro. Então, além do benefício de obter informação propriamente de uma leitura, você também obtém uma série de outros benefícios indiretos que você mal consegue mensurar, mas que na prática isso se traduz em uma melhor capacidade de você conversar, uma riqueza maior no seu vocabulário, você fala mais palavras mais diferentes ou mesmo palavras mais precisas, que você consegue reduzir uma informação em poucas palavras de forma mais entendível. Isso consequentemente te torna um ser humano mais interessante. Afinal de contas, conversar é uma habilidade muito admirável em uma pessoa, né? E principalmente a pessoa que sabe falar, e isso consequentemente te leva mais longe e tudo mais. E também você tem mais repertório de ideias. A capacidade associativa que o seu cérebro cria após você conseguir ler alguma coisa ou você ler algumas coisas é muito maior. Afinal de contas, você tem mais substrato para chegar numa conclusão, numa conclusão criativa que você esteja buscando. Esse simples hábito realmente mudou minha vida para sempre e é uma coisa que eu quero continuar exercitando em mim a todo momento. Eu gosto de ler não só coisas da minha área, mas eu também gosto de ler coisas que envolvem outras história, até mesmo algumas coisas relacionadas à geografia ou romances e etc. Então, se eu pudesse deixar aqui uma das dicas mais importantes, talvez, desse canal aqui para vocês, é que vocês comecem a ler, porque hoje a gente convive em uma sociedade que cada vez mais as mídias rápidas reduzem a nossa paciência para conseguir ler. Você pegar um livro e ler ele de ponta a ponta, sendo que você pode achar na internet o resumo do livro em 10 minutos, em 5 minutos, alguém fazendo um resumo no YouTube em 12 minutos, reduz a chance de você ler. É óbvio, e eu entendo. Você quer reduzir o esforço para alcançar o mesmo objetivo, que é entender o que está naquele livro. E quando o objetivo não é só entender o que está naquele livro, mas é criar repertório, adquirindo aquela informação por conta própria, vencendo aquela barreira que é interpretar aquele conteúdo e principalmente vencendo a barreira que é você sustentar o seu comportamento de ler o livro por um longo período de tempo. Não necessariamente na sessão de leitura, mas por um longo período de tempo, revisitando o livro e lendo aquele livro. Então, cara, eu acho que se você leu 2 livros nos últimos 6 meses, provavelmente você está entre o top
1% do público aqui do Brasil. Quantos livros você leu nos últimos 6 meses? Sendo sincero, inteiro de ponta a ponta. Muito provavelmente a grande maioria não leu nenhum livro. Acho que é uma reflexão que pode ficar aqui para vocês, uma coisa que me ajudou demais, e o meu intuito, obviamente, também é ajudar vocês.